A obra e a vida da poeta, dramaturga, cronista, contista Hilda Hilst, que morreu há 10 anos, inspiram 2 filmes em fase de produção que devem começar a ser rodados ainda este ano. Gabriela Gribe dirigirá um documentário fruto da pesquisa de 5 anos na Casa do Sol, antiga residência de Hilst e hoje sede do instituto responsável pelo patrimônio da escritora e também um local de residências artísticas e literárias para jovens criadores. Já Walter Carvalho será o diretor do longa de ficção que terá a atriz Tainá Miller no papel de Hilda Hilst. Uma biografia sobre ela é também outra promessa de lançamento. E o nosso convidado de hoje, o jornalista e pesquisador da USP, Gutenberg Medeiros, conheceu a escritora, conhece bem a obra dela e conversa agora comigo e com Manuel da Costa Pinto. Boa noite, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Obrigado. Boa noite, Gutenberg. Obrigado pela presença. Posso fazer a primeira pergunta? Por favor. Passados os 10 anos da morte da Hilda, você acha que ela está sendo bem lida ou o foco tem sido mais na personagem da escritura do que na literatura propriamente dita? Bom, eu acho que aos poucos está se impondo uma visão mais clara sobre a Hilda e sobre sua obra, do quanto ela foi uma livre pensadora do seu tempo, uma pessoa antenadíssima que buscava as mais diferentes formas de conhecimento, das mais variadas tradições, não só na literatura, mas na filosofia, na física quântica, para compor a sua obra. E a leitura dela é efetiva, porque a Editora Globo está tirando novas reimpressões a cada ano das obras dela. Tem gente lendo, eu acho que está acontecendo o fenômeno que está acontecendo no final da vida da Clarice Lispector, que ela falava espantada. Nossa, os jovens me descobriram. Isso está acontecendo com a Hilda, tanto que há uma demanda efetiva, há essas produções. Foi lançado o livro de entrevistas sobre a Hilda recentemente, os filmes. Tudo isso está gerando uma forma de interesse real aqui no Brasil e no exterior. Pois é, porque nas entrevistas que a gente vê, ela sempre reclamava e sempre reclamou de que não era reconhecida, que as pessoas não davam a importância para a obra dela ou que não tinham uma leitura correta da obra dela. Ela tinha um pouco desse ressentimento, não tinha? Tinha. E essa é uma história que ainda deve ser contada, porque houve uma omissão muito séria de muitos críticos e conhecedores de literatura no Brasil silenciando sobre a obra dela. Essa história ainda vai ser contada devidamente. Chegou num ponto que ela até, me corrija se eu estiver errado, mas assim, quando ela concebeu uma trilogia obscena, que começaria com o Caderno Rosa de Lori Lamb, era um pouco como uma espécie de provocação ao meio literário que não lia a obra dela. Eu vou falar uma coisa agora que não dá para ser ignorada, porque uma escritora que sai de um registro da poesia, mais na forma de odes, até de cânticos, ou então de uma ficção de teor metafísico, às vezes erótico, mas metafísico, de repente envereda por uma coisa que seria, vamos dizer, o obsceno ou até o pornográfico, né? Olha, ela se divertiu muito naquela época. Inclusive, ela falou em entrevistas uma série de frases ótimas. Ela dava um lead para o jornalista cada 5 minutos. Um deles que ela falava era: a santa levantou a saia. Ótimo. Ou seja, ela nunca curtiu esse lugar de ficar no Olimpo da literatura brasileira e não lida, certo? Realmente foi um gesto de protesto dela muito claro, de pensar a sua realidade, pensar a indústria cultural no Brasil hoje. E foi muito bem urdido e foi essa fase em que teve muito senso de humor, onde você vê evidente, por exemplo, em Contos de Escárnio e Textos Grotescos, a grande leitora que ela é, que domina várias tradições simultaneamente e que gerou interesse, inclusive, lá fora, com traduções pela Gallimard, e vai gerar uma tradução agora norte-americana, a italiana. Já que eu falei do Caderno Rosa de Lori Lamb, eu estou mostrando aqui, essa edição não é a edição brasileira, é uma edição italiana. Lançada logo após. Ou seja, ela tinha razão, né? Porque ela já ganhou o mercado italiano logo depois de Tinha, foi muito bem recebido pela imprensa. Essa é uma coleção muito nobre dessa editora italiana, que ela fez ombro com Harry Miller. Eu acho que durante muito tempo ela foi vista mais como uma poeta. Depois começou-se a valorizar muito a prosa dela. Oficina Senhora D, hoje é considerado talvez o maior livro dela. Por muitos críticos, né? E é um livro magnífico, né? Um livro absolutamente magnífico. Aquela mulher que de uma desilusão amorosa, fica numa espécie de não lugar, pensando o seu abandono do mundo, do amado, do Deus, no desvão da escada. É uma peça de teatro, inclusive, Exato, né? exato, já falamos disso aqui.
que você acha como é que você definiria essa escritora não muito definível? Olha, ela começa na poesia, tem um interregno no teatro, em que ela produziu intensamente 8 peças nos anos 60, e que foi a passagem dela para a prosa poética. Eu acho que, para o leitor que curte poesia, é bom começar pela poesia dela. Se ele curte mais prosa poética, ele vai se encontrar bem na prosa poética. Porque, como dizia o Anatole Rosenfeld, um dos maiores críticos que o Brasil já teve, ele ficava espantado com o nível de excelência dela nas várias vertentes de escritura, que ela mantinha o mesmo alto nível, e que depois só foi agregado com as crônicas jornalísticas dela, que foram editadas pela Globo também, que ali também está presente a Ilha no cotidiano, conversando diretamente com o leitor de domingo de um jornal tradicional de Campinas, que gerava um escândalo terrível na época. Mas ela tem essa característica mesmo de ser quase uma estudiosa, uma transgressora de algumas linguagens. Eu peguei uma aspas dela aqui, que ela disse assim, que ela não acredita mais no texto linear, em romances com começo, meio e fim. Nunca é assim na própria vida. Olha, é porque na prosa, eu acho que ela se circunscreve no que havia de mais moderno, assim. Ela dizia mesmo, e eu acredito que ela ombreava com James Joyce, por exemplo. A tradição moderna da prosa foi de quebrar justamente esses valores canônicos. Por outro lado, na poesia, como bem disse o Manuel agora há pouco, ela se referenda muito à tradição lusitana, da cantiga de Amigos, de Amado, entre outras referências, como as latinas. Ou seja, ela era mais, entre aspas, tradicionalista. Ou seja, era quase uma esquizofrênica na criação. Ela estava com os pés tanto no ápice da modernidade, quanto no ápice de tradições. Era sagrada, era profana também. Ela vivia nesses limites, me parecia. Que não existiam, na verdade. Não haviam limites. Era sem limites, na verdade. Eu acho que a gente não pode acabar essa conversa sem perguntar sobre a Casa do Sol, porque, de certa maneira, mais do que uma residência, foi um projeto na vida dela, né? Foi um grande projeto da vida dela. Ela desenhou a Casa do Sol. Apesar de ela ser uma poeta reconhecida pela crítica especializada como Sérgio Millier, a Cecília Meirelles, ela sentia que poderia dar mais de si. Então, ela mudou radicalmente a vida dela e construiu essa casa para virar um verdadeiro mosteiro para ela criar. Porém, também era um núcleo de encontros de grandes amigos com quem ela debatia os temas de condição humana que ela tanto gostava. Tanto com escritores como Caio Fernando Abreu, com Lígia Fagundes Telles, até Mário Chamber e César Lattes, que eram amigos dela, que ela conversava sobre física quântica. Cientistas, né? Com eles. Então, era um centro de criação muito intenso, e a casa, antes dela morrer, ela queria que criadores tivessem a oportunidade de viver um pouco do que ela viveu. Então, ela estruturou o Instituto, ela queria esse projeto de residência criativa para que criadores morassem um tempo lá. E hoje, entre outras coisas, é importante, por quê? Porque tradutores estão vindo do estrangeiro para cá, para viver na Casa do Sol, ler a obra dela, para traduzir a obra dela e lançar lá. Muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio do Metrópolis. Obrigado, Diego. Obrigada.